Bom, pessoal, o tema agora são os efeitos gerados pela posse. Nós vamos tratar aqui dos 5 efeitos mais evidentes que são gerados pelo exercício da posse. São os efeitos da posse que a tornam um interesse juridicamente protegido e a distinguem da mera detenção. E que efeitos são esses? Proteção possessória, a qual inclui tanto a autodefesa quanto a utilização das chamadas ações possessórias ou interditos possessórios, o direito à percepção dos frutos, a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, o direito de indenização pelas benfeitorias e direito de retenção e a uso capião. Proteção possessória, percepção dos frutos, responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, indenização por benfeitorias e retenção e uso capião são 5 dos mais evidentes efeitos produzidos pela posse. E nós veremos que todos têm uma grande relevância para o possuidor. Nós vamos começar falando do principal desses efeitos, que é a chamada proteção possessória. Nós trataremos nesse semestre da proteção possessória, da percepção dos frutos, da responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa e da indenização por benfeitorias e retenção. A uso capião, que é um outro efeito importantíssimo gerado pela posse, será examinada no semestre que vem, uma vez que a uso capião é uma das formas de aquisição da propriedade. Então nós vamos estudar a uso capião dentro da propriedade, por ela se tratar de um dos meios pelos quais alguém alcança esse direito. Ok? Bom, então vamos iniciar pela proteção possessória. A proteção possessória é o principal efeito produzido pela posse. Todo possuidor, independentemente da natureza da sua posse, terá direito à proteção possessória em alguma medida. Todo possuidor tem o direito de defender a sua posse. A proteção possessória, conferida pelo ordenamento ao possuidor, se divide em 2 vertentes: a chamada autotutela da posse e a chamada heterotutela da posse. A autotutela da posse se dá por meio do exercício da legítima defesa e do chamado desforço imediato. A autotutela, vocês sabem, é a forma mais primitiva de solução de conflitos de interesse. Quando a sociedade não havia alcançado um grau de desenvolvimento maior, quando o Estado não havia avocado para si a missão de
resolver os conflitos de interesse surgidos entre os seus cidadãos, as lides, os conflitos, as disputas eram solucionadas com o emprego exclusivo da força. O mais forte prevalecia sobre o mais fraco. Alguém que se sentisse lesado num interesse qualquer recorria à força e diretamente tentava restabelecer a situação e proteger o seu direito. Com a evolução da sociedade, com a percepção de que a solução pela força dos conflitos de interesse acabava provocando ainda mais desordem, acabava impulsionando a formação de outros conflitos, o Estado, já estabelecido, resolve tomar para si a tarefa de resolver os litígios entre os seus cidadãos. Mas a autodefesa, ao longo dos séculos, ela não foi completamente abolida dos ordenamentos jurídicos. Excepcionalmente, ainda nos dias atuais, admite-se a utilização da autodefesa, da autotutela, para o restabelecimento de algumas situações de lesão a direitos. E no campo possessório, nós temos uma dessas situações excepcionais em que o ordenamento jurídico permite o emprego da autotutela pela vítima para a defesa do seu direito. E aqui é uma prova da importância que o legislador confere à posse, chegando mesmo a permitir que a sua proteção se faça pelo emprego da força por parte da vítima. Então, é muito significativo que o legislador permita a proteção possessória daquele que é lesado por meio da utilização da força. Bem, se não for pela força, a posse também pode ser protegida perante o Poder Judiciário, através da chamada heterotutela. Por que se fala em heterotutela? Hétero, alguém de fora, alguém diferente dos envolvidos no conflito, é chamado pelos litigantes para dar a palavra final e solucionar a lide. Essa pessoa, no caso, é o juiz. Então, a heterotutela se dá por meio do ajuizamento das chamadas ações possessórias, ou, como alguns mais tradicionais preferem denominar, os interditos possessórios. Então, nós temos de um lado a proteção possessória por meio do exercício da autotutela, excepcional, e a proteção possessória que se dá através do ajuizamento das ações possessórias, a chamada heterotutela. Nós vamos começar pelo estudo da autotutela. Nós vamos começar examinando em que situações o legislador
excepcionalmente permite a proteção da posse por meio do emprego da força. Nós temos duas formas de autotutela: legítima defesa e desforço imediato. A legítima defesa é a forma de autotutela utilizada pela vítima para se defender de uma turbação que está sendo levada a efeito pelo ofensor. A legítima defesa consiste no emprego de violência para repelir uma injusta e atual agressão empreendida pelo ofensor. Evidentemente que a violência não pode ser empreendida de forma desmesurada, excessiva, para repelir a agressão. A vítima poderá empreender violência para afastar a agressão que está sendo cometida à sua posse, desde que o faça usando moderadamente dos meios necessários. A situação é bastante semelhante à legítima defesa do Código Penal, que vocês já estudaram, né? Imagine a seguinte situação: eu estou assistindo televisão na minha casa, sobrado, quando eu percebo uma movimentação estranha no jardim que existe na frente da casa. Olho pela janela e percebo duas pessoas pulando o muro, aparentemente segurando paus. Bem, como eu sou uma pessoa muito precavida e o momento atual da nossa sociedade é bastante violento, eu imediatamente vou à minha estante, que fica na sala, e retiro ali de uma das portas a minha espingarda calibre 12, que eu mantenho em casa regularmente para minha autodefesa. E resolvo surpreender os dois indivíduos que acabaram de pular o muro da casa. De repente eles se deparam comigo apontando uma 12 na direção deles. Amedrontados, pedem pelo amor de Deus para que eu não atire e saem em disparada em direção à rua. Agi de forma moderada, usando dos meios necessários para repelir aquela injusta e atual agressão que eu vinha sofrendo à minha posse. Vejam, ao pularem o muro da minha residência, inequivocamente aqueles dois indivíduos estavam perturbando o exercício da minha posse. O ato, a lesão por eles praticada, caracteriza-se como turbação. Nós iremos entender isso um pouquinho melhor mais à frente. A agressão estava em curso e eu, percebendo a ação em curso, autorizado que estava pelo ordenamento jurídico, me vali
do emprego de meios necessários de forma moderada para repelir aquele ato ilícito. Agir em legítima defesa. Mas vamos imaginar, eram 2 adolescentes desarmados e você pegou uma 12 e apontou na cara deles. Houve excesso, porque não era necessário apontar uma arma de alto calibre contra 2 inocentes adolescentes. Ora, como eu poderia saber que se tratavam de 2 adolescentes? Eu vi 2 pessoas pulando o muro da casa. E resolvi defender meu patrimônio. Me vali do meio que eu dispunha para intimidar esses 2 invasores de maneira moderada. Eu não atirei em ninguém, eu só apontei. Não há excesso nenhum nesse caso. Agora, se porventura, com os 2 já devidamente amedrontados, rendidos à minha disposição, após apontar a espingarda para ambos, eu resolvo atirar na cabeça dos 2, evidentemente que aquela conduta a princípio lícita torna-se lícita, porque um dos requisitos da legítima defesa é a moderação no emprego do meio necessário ao afastamento da agressão atual. E um tiro na cabeça de 2 pessoas já rendidas constitui evidente excesso. Não precisa ser na cabeça o tiro na perna dos 2. Se os 2 já estavam sob domínio, né, do possuidor vítima, não havia motivo. Se os 2 já estavam demonstrando que iriam sair em paz da casa, não haveria motivo para um disparo, ainda que um disparo na perna de cada um deles. Ok? Eles estavam armados e atiraram. Eu atirei de volta e matei os 2. Também não há excesso, porque se eles agiram com emprego de arma, se eles chegaram a apontar a arma para mim e atirar, eu também tenho o mesmo direito, na defesa do meu patrimônio, de atirar contra eles. Percebe? Então, a legítima defesa é a forma de autotutela própria para o combate de atos de turbação. O emprego da legítima defesa impede a consumação de uma lesão à posse que está em curso. A vítima está sendo agredida de maneira injusta e se vale dos meios necessários de forma moderada para evitar a consumação dessa agressão. Tudo bem? Se agir com excesso, vai responder pelo excesso, como ocorre no direito penal. Diferente se dá com o chamado desforço imediato. No desforço imediato, a vítima chegou a perder completamente a posse. O desforço imediato ocorre quando o possuidor, já tendo perdido a posse, reage e em seguida vem a retomar a coisa. Então, imaginem a situação: estou assistindo TV em casa, percebo a movimentação de indivíduos no jardim, vou ver o que está acontecendo, sou dominado por esses indivíduos
que me expulsam do imóvel. Imediatamente peço o auxílio de vizinhos e, com o auxílio deles, pulamos o muro e dominamos os indivíduos, recuperando a coisa. Temos aqui uma situação de esforço imediato. Qual a diferença para a legítima defesa? Na legítima defesa, eu reajo a uma agressão que está em curso, evitando a sua consumação. No esforço imediato, a agressão já ocorreu e a lesão à posse já se consumou. Entretanto, de imediato, eu inicio uma reação contra os ofensores e, ao final, consigo reaver a coisa que já havia sido tomada de mim. Então, o esforço imediato destina-se ao combate do esbulho possessório. Aquela agressão já consumada. A vítima já perdeu a posse e se vale do uso moderado dos meios necessários para reavê-la. Então, legítima defesa destina-se ao combate da turbação. Esforço imediato ao combate do esbulho, porque aqui, nessa segunda situação, já houve a completa perda da posse. Há uma reação para a retomada da coisa. Agora, evidentemente, que para o esforço imediato poder ser considerado legítimo, é necessário que, além do emprego moderado dos meios necessários à retomada do bem, essa retomada, essa reação ocorra ainda no calor dos acontecimentos, imediatamente após a perda da posse. Então vamos imaginar, eu fui à força expulso da minha casa. Eu saio de mansinho, vou para a casa da minha mãe e depois de 4 dias eu retorno lá com um grupo armado para tirar os invasores do local. Aqui nós não temos de esforço imediato, porque a reação demorou a ocorrer. A reação não foi imediata, não se deu no calor dos acontecimentos. Nesse caso, só restaria à vítima da lesão a proteção possessória por meio do ajuizamento de uma ação possessória. O emprego da força para a retomada da coisa já perdida só é legítimo quando se dá imediatamente, ainda no calor dos acontecimentos. Esse é o grande ponto do esforço imediato. Vejam o que diz o artigo 1210 do Código Civil, parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. A reação tem que ser imediata, no calor dos acontecimentos, assim que ela seja possível. Notem que o legislador é propositalmente vago, utilizando a expressão logo, contanto que o faça logo. Ele não estabeleceu um prazo,
24 horas, 48 horas, uma semana. Não. É o juiz, no caso concreto, que vai, examinando o contexto, verificar se a reação ocorreu assim que se tornou possível, assim que a vítima pôde reagir. Percebem? Isso é de suma importância. Se houve alguma hesitação da vítima no tocante ao emprego ou não do esforço imediato para a proteção da sua posse, essa hesitação já retira a legitimidade da reação. A reação tem que ser imediata, tão logo seja possível após a consumação da lesão. Aqui eu até cito no resumo que eu apresentei a vocês um exemplo, uma vítima de furto que encontra o ladrão dias depois do crime, né? Se assim que ela viu o ladrão, ela reagiu, essa reação é legítima, mesmo tendo decorrido alguns dias. Tão logo foi possível, tão logo ela viu o ladrão, identificou o ladrão, ela foi ao encontro dele e tentou recuperar a coisa pelas próprias forças. Agora, se ela vê o ladrão, fala, vou ou não vou, deixa eu ver se eu converso com os amigos meus, tal. Ou ela segue o ladrão, vê onde ele mora, para que depois reúna um pessoal para ir até a casa dele e tomar o bem à força. Isso descaracteriza a reação imediata. Aí é o caso de se valer de ação possessória. Tá? Se vocês recebem como advogados uma ligação de um cliente dizendo, olha, acabei de ser expulso da minha casa, é um absurdo, não sei o que eu faço, já conversei com um, com outro, acho que eu vou invadir. Em caso de dúvida, como advogados, orientem o cliente, ação possessória. Qualquer hesitação na retomada da coisa pode descaracterizar a reação imediata e tornar aquele comportamento ilegítimo. Ok? Bem, pessoal, com isso terminamos a aula de hoje. Na aula da semana que vem falaremos sobre as ações, começaremos a falar sobre as ações possessórias, forma de heterotutela da posse. Um abraço a todos.